Those who discuss the content of this book are to be shunned by all as centers of pestilence. Olá, crianças do abismo! Está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterícias. Eu sou o Flávio Watson, estou aqui com meus colegas Peu Lamarão. Boa noite, gente. Senhor Feliciano. Mago tem que ser foda, não tem? Pietro. Magia é poder? E o nosso convidado de hoje, Victor Gonzalez. Se curtir, pode pular. O Foco de Pestilência é um projeto do CALEM, o Collegium ad Lux et Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Então, galera, nesse episódio de hoje a gente vai abordar uma questão da vivência, uma particularidade da vivência esotérica, que é uma reclamação, não digo uma reclamação, mas uma citação, né, um relato frequente em conversas com especialmente pessoas mais novas, mas também muito comum na vida profissional mais adulta, que é o preconceito que existe contra aquele que faz magia, ou aquele que está envolvido com algum tipo de prática esotérica. Né? A gente está hoje num mundo aí, século XXI, onde, teoricamente, seria esperado que esse tipo de comportamento tivesse desaparecido, mas outros comportamentos muito mais, talvez, óbvios ainda não desapareceram, que dirá esse que está ainda no universo ainda mais sutil, menos evidente. Né? Então a gente ainda vê muito um cenário de pessoas que optam por esconder sua prática mágica, de não divulgar ou de não expor as suas crenças esotéricas, com medo de retaliação dos pais, com medo de retaliação no trabalho, com medo de perder a oportunidade de emprego. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Para começar a treta, vamos com o seu Feliciano. Seu Feliciano, você vai começar. Pra aquecer, eu vou levantar um questionamento bem básico. É o seguinte, a gente já relatou aqui a nossa introdução no meio mágico, como é que a gente começou a estudar, como é que a gente começou a aprender, etc. Aí você começa a aprender, você coloca uma galera, começa a ler uns livros, e aí você finalmente decide praticar. Deveria praticar desde o início, mas você começa a praticar. E aí como é que você faz? Se você mora com a sua mãe, e a sua mãe não é uma pessoa que é a maga do 8º Dan, que nasceu na Escócia, no Coven das Bruxas da Floresta Negra. Se a sua Floresta mãe... Negra na Alemanha. Enfim. É muita pestilência que tem aqui, né? Eu vou recitar os casos de que a gente já esbarrou muitas vezes no Calem de alunos que falam assim: meu pai é pastor evangélico, minha família é extremamente católica e não aceita. Mas assim, a pessoa média que tem a família católica não praticante, que não vai expulsar o filho de casa, mas também não vai aprovar estar tendo esse tipo de prática. Como fazer, como vocês passaram por isso em relação a práticas mágicas? Caramba, gente, eu vou até dar um alô mamãe agora, né? E minha mãe, assim como a mãe de vários de nós começou a ouvir o podcast, minha mãe outro dia ouviu o podcast, né? Então eu vou lembrar ela mais uma vez. Eu consigo imaginar minha mãe ouvindo o podcast. Pois é. Quando eu comecei não a ler, né? Ler não assusta muito, né? Mas a fazer barulhos estranhos no meu quarto. Eu acho que na verdade a gente não tem que podar
nada. Então, né? deixa o menino brincar. Deixa Com o brincar. pinto dele, ué. Minha mãe, ela ficou tão preocupada comigo, porque minha mãe não é religiosa. Ela ficou preocupada que eu tava ficando doido. Aí aconteceu, é claro, de eu conhecer a galera do rolê Rio de Janeiro, era adolescente, então eu comecei a virar a noite bebendo junto com a magia. Então ela achou que eu tava ficando pirado, e um dia ela entrou no meu quarto e falou assim: Pedro, você acha que você tá precisando de ajuda? Você tá usando drogas, meu filho? Porque se fosse só isso, tudo bem. Mas se você estiver pirando de verdade... Eu não tive esse problema. Assim, eu falei brincando agora que eu não faço ideia da minha mãe ouvindo o programa, mas a minha mãe não tive esse problema em casa, quando fazia em casa. Eu tive muita privacidade, então isso não foi um problema que eu passei. Meus pais nunca entenderam muito bem o que eu tava fazendo, mas também não perguntavam muito se eu tava de boas, e joia. Nunca foram os tipos de pais que entraram no quarto, nem nada. Não tive esse tipo de problema na adolescência. Jogaram livros fora, tem gente que relata isso. Pois é. Então, assim, na minha narrativa de história, eu não tenho uma experiência negativa pra contar. Meus pais foram sempre super legais. Inclusive, mais velho um pouquinho, com uns 20 e poucos anos, eu cheguei a fazer sabe aqueles negócio de pendurar em maçaneta? Que tem hotel, sabe assim? O Não Perturbe. Não Perturbe, estou dormindo. Eu fiz um com um pentagrama. Assim... Tô invocando demônio. Por favor, não perturbe. Eu não lembro o que estava escrito. Não sei se era estou meditando ou se acho que era só assim, não perturbe. Vi um pentagrama embaixo, assim. Eu botava isso na porta do quarto, pro corredor de casa, assim. Meus pais viam aquela merda. E nunca tiveram problema nenhum. Mas eu sei que isso não é uma realidade pra maioria das pessoas. Eu tive um aluno que teve exatamente essa questão que o senhor Feliciano falou. Ele era filho de pastor evangélico. Abraço, Francisco. Abraço, Francisco. Não sei se você tá ouvindo, mas eu lembro de você até hoje, cara. Você foi um cara legal. E foi uma coisa conflituosa, porque ele já tava fora desse rolê completamente. Não era uma coisa que interessava mais pra ele, a religião evangélica. E era um conflito dentro de casa. Era foda. Do nível de ter briga, de ter discussão, ter ameaça de expulsão de casa. E o que eu posso dizer é que ele não se intimidou, cara. Não se intimidou. E aí eu vou dar um papo meio maluco, assim, meio esquizotérico ou não. Mas o que ele fez foram banimentos sucessivos. E os banimentos sucessivos que ele... Banimento normal, ritual menor de pentagrama de banimento de terra. Aquele que a gente aprende no beabá do negócio. Ele começou a fazer aquilo 2 vezes por dia, todo dia. Ele não relatou pra mim focar isso na família dele. Mas o que ele relatou de resultado foi uma perturbação tremenda na casa dele. Porque a prática continuada dele lá em casa, ele fazia no banheiro, ele fazia quando os pais não estavam. Eu não sei como é que foi o esquema que ele arrumou pra conseguir fazer isso diariamente. Porque ele dividia o quarto, se eu não me engano, com a irmã. Era uma família grande, uma casa pequena. Enfim, era bem complicado o negócio. Mas ele conseguiu um esquema de fazer lá, do jeito dele lá. E a família começou a apresentar conflitos bizarros, assim. Começou todo mundo a brigar. Todo mundo começou a brigar. Começou a ter uma desarmonia enorme na casa. E a desarmonia, se eu não me engano, parou quando o pai dele chegou e falou: tá bom, cara, não sei o que você tá fazendo, mas faz essa porra, tá bom. O pai não teve a relação de causa e efeito entre o que ele tava fazendo e os conflitos na casa. Mas num dado momento de desenvolvimento do diálogo entre ele e o pai cansou de brigar. Não vou expulsar o meu filho de casa mesmo. E, enfim, largou o filho pro caramunhão, pro capeta. E falou: tá bom, cara, você é meu filho, vai ficar aqui fazendo essa merda mesmo. Então tá bom, então fica aí. E aí as coisas melhoraram na casa. Na sequência de eventos que ele narrou, após esse momento de aceitação do pai, o clima belicoso que estava se estabelecendo na casa. E quando eu digo belicoso, não foi apenas de brigas entre família, não. Tipo assim, a irmã começou a ter uns sonhos bizarros, a irmã mais nova começou a ter uns sonhos, uns pesadelos. Começou a ter umas situações assim esquisitas. A mãe começou a ver coisa. A mãe, que era muito religiosa, começou a ver fantasma, começou a ver espírito, começou a causar um furdunço mesmo lá no espaço. E no momento em que houve um consenso naquele espaço ali e que a família... Tá bom, vamos aceitar essa perturbação no espaço? A perturbação parou. Então essa é uma história fantástica que eu tô contando, tá? Eu tô narrando de terceira pessoa. Eu conheço o cara, mas não vivenciei. Então eu quero até ouvir de vocês o que vocês acham dessa narrativa. Tem uma amiga minha que ela é conhecida até da galera daqui, que ela foi expulsa de casa. Os pais dela, se eu não me engano, eles eram evangélicos e tal.
E ela sofreu com isso daí, ela realmente foi expulsa, atualmente está morando com o namorado aqui no Rio de Janeiro, que ela era de São Paulo. Ela foi expulsa lá de casa dela, por causa disso. É você mesmo, você tá no nosso coração, sabe? Exatamente. Assim nós chamamos. E assim, por exemplo, comigo, porque eu sempre fui muito de ler e tal, mas a primeira vez que eu fui fazer alguma coisa, que foi o ritual menor do pentagrama, eu falei, caraca, maluco, na moral, meus pais vão ver eu falando Atê, Malkuth, eles vão falar, o que esse moleque tá falando? Que é isso, cara? Aí eu peguei o ritual menor do pentagrama e falei assim, mãe, olha só, isso daqui significa isso. Eu expliquei o ritual menor do pentagrama. Se você quiser, você pode fazer, tudo bem, tranquilo, entende? E aí ela falou, legal, tá, beleza. Eu falei, não, é um ritual em hebraico, tal, beleza. Só que aí, foram passando os anos e recentemente, em uma conversa com ela, assim, e tal, porque, como eu falei no último programa, eu estudo o ocultismo porque eu duvido disso tudo, né? O motivo de eu ter entrado pro ocultismo é porque eu não sei se Deus existe ou não tenho uma resposta para isso, né? Mas como tá no Liberou, se isso daí existe ou não é importante. E aí, em uma conversa lá com a minha mãe, eu percebi que ela tolera, por eu ser filho dela, ela tolera que eu leia esse tipo de coisa, que eu faça lá os meus rituais, mas até hoje, todo dia eu me tranco no quarto, faço lá os meus rituais de banimento e tal, e até hoje, volta e meia, ela vai dar uma batidinha na porta, Vitor, e assim, quando eu não respondo, ela sai, mas às vezes ela continua, e eu vocifero maldições pra ela, né? Ela sabe disso, que eu já falei pra ela, mãe, quando você bate na porta, eu vocifero maldições contra você, porque assim, o meu pai, ele também tem um momento dele rezar, e quando ele tá fazendo naquele momento, ele tá ali quieto e, maluco, tu tem que desligar a televisão, não importa o que tu tá fazendo, você tem que ficar todo mundo quieto, no silêncio. Mas porque ele tá rezando ali pra São Jorge, que ele é voto de São Jorge, mas ele não é miliciano. Mas, assim, ele tá ali rezando, tal, pã. Mas, assim, quando sou eu fazendo os meus rituais estranhos, se ela bater ali e eu falar, caralho, porra, mãe, tu sabe que não é pra bater? Ela, desculpa. Não, desculpa não, porque eu já cansei de falar pra vocês que quando eu tô ali, eu tô me concentrando, eu tô meditando, então isso daí quebra a concentração, não é legal. Ela, tá, mas não importa, eu sempre tenho que, às vezes acontece, aí tem que vociferar novamente maldições em cima dela, pra ela, lembrei disso. Vocifera com mais vontade, você tá com medo de amaldiçoar sua mãe, cara. Pode ser. E assim, a minha família, ela apesar dela ser cristã e tudo mais, os meus pais, eles não se casaram em igreja, eles se casaram em centro de Umbanda, né? Não foi em igreja católica e tal. Então, na minha visão, era para eles serem mais abertos com isso daí. Mas só que não rola isso. Um dia chegou ao ponto da minha mãe quase confessar que acredita que Maria era virgem. Mãe, por favor, você é mais inteligente do que isso, né? Você é mais inteligente do que isso. Então, assim, tem uma frase que eu não sei se alguém falou no mundo ocultista, acho que foi o Sper, que acreditar nesse tipo de coisa é um insulto à racionalidade humana. O Sper não tem um lance desse, Pedro? O que é real não precisa de crença. Então, desenvolvendo aí, já que você falou, já que você me citou, eu vou falar a minha experiência, como é que foi. Eu também comecei um pouco cedo, morava com a minha mãe, com meus pais. Minha mãe, parte da minha mãe é toda de família católica, praticante mesmo, descendência italiana, né? E a parte do meu pai é aquela zona, né? O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Minha avó mãe de santo, meu avô pastor, né? Bispo, e assim, e meu pai nunca se decidiu, né? Foi pra uma religião, foi pra outra, foi pra outra, sempre me arrastava enquanto eu era criança. Até que eu dei o basta.
né? Falei, não, nada disso é pra mim. Eu tô procurando o meu caminho e eu acho que o meu caminho é por isso daqui. E aí sempre começa com a gente fechado no quarto, né? Naquela vibe do adolescente, procurando a sua identidade e tal. E aí você descobre esse caminho. E aí como é que rolou o conflito? Minha mãe sempre também ficava preocupada com aqueles livros esquisitos. E aí eu comecei a mostrar pra ela que não era nada daquilo. Que aqueles monstros medonhos só existiam na cabeça dela. Então eu fiz um trato com ela. Falei, mãe, então, é assim. Expliquei pra ela o método. Eu escrevo um livro aqui, que eu chamo de diário. Se você quiser, eu deixo meu diário com você. Você pode ler. Não tem problema, contanto que você me garanta que você não vai contar pra ninguém. Entreguei meu diário na mão dela. Deixei com ela o meu diário, tipo, uma semana. Depois você me devolve, que eu tenho que continuar escrevendo. É um negócio que faz parte do jogo. E durante essa semana que o meu diário vai estar com você, eu vou fazer todas as práticas de porta aberta. Todas. Você pode passar no corredor, você vai ver. Você não vou fazer nada assim. É só por uma questão simplesmente de ser transparente. E só vou fazer durante essa semana porque você tá com o meu diário e, enfim, você vai ver o que eu tô fazendo e vai ver que muito do que eu tô fazendo aqui eu escrevo lá. Ela viu eu fazendo o ritual menor do pentagrama. Aí ela viu a explicação do ritual menor do pentagrama no meu diário e viu eu sentado meditando na posição do Deus. Mas ela viu você carregando um sigilo? Não que naquela época eu não trabalhava com o sistema de Zosquia. Era a mesma coisa que eu ia falar. Por exemplo, eu fiz o ritual menor do pentagrama, todos os rituais de banimento, mostrando pros meus pais como era, mas obviamente carregando um sigilo eu não vou lá mostrar. Mas eu tenho muita vontade de ensinar o meu pai a carregar um sigilo, porque ele tá precisando. Ah, então. Mas a minha mãe certamente sabia que eu já tava começando a me masturbar. Que depois que o cara descobre, meu irmão, a vida do menino é bonita. Então, a mamãe sempre sabe quando os adolescentes começam a carregar sigilo, né? Pois é. Então eu tava carregando só as moscas do banheiro naquela época. Mas olha só os azulejos. Fear not at all. Fear neither men nor fates, nor gods nor anything. Money fear not, nor laughter of the folk folly, nor any other power in heaven or upon the earth or under the earth. New is your refuge, as hard it your light. And I am the strength, force, vigor of your arms. Deixa eu apontar uma coisa assim. Esses relatos todos são muito interessantes, mas todos têm uma característica muito particular, que é de um certo privilégio. Pelo seguinte, esse tipo de discurso é como o discurso de você vira pra uma pessoa que fala assim: pô, eu sou mega travado pra falar com mulher e eu quero ficar com a fulana, não sei o que lá. Aí você vira pra pessoa e fala assim: brother, vai lá e fala com ela. O não você já tem. Esse discurso de o não você já tem. É só você ir lá e falar com ela. O que você tem a perder? A minha autoestima? Sim. Pois é, porque eu me vejo nessa situação, não por ter vivido, porque tem uma situação muito particular aqui, mas a questão essa situação de todos que vocês relataram, de assim, ter um diálogo com os pais e falar: olha, é isso aqui, eu tô fazendo, não precisa ficar com medo, olha, eu te mostro aqui a minha prática. Às vezes a pessoa não tá no extremo de ter uma família evangélica que vai expulsar de casa, mas a pessoa também não tem esse diálogo ou a coragem de ter esse diálogo com os pais pra virar e falar assim: olha, meu pai é um católico não praticante, eu vou virar pra ele e vou falar assim: olha, é isso aqui mesmo, eu vou te explicar como é que é e você vai me aceitar. Nem todo mundo tem essa situação. Gente, olha só, deixa eu fazer minha intervenção aqui. É claro que a gente tem dois lugares de fala aqui, né? O primeiro lugar de fala é como é que eu vou falar da minha experiência. E o segundo é como é que eu vou falar da experiência da sociedade. Então, assim, existem pessoas que são tão pobres, que moram junto com outras 10 pessoas numa sala de 5 metros quadrados, tá? Aí a gente vai dizer assim: mas como é que essa pessoa faz magia? Possivelmente ela não faz. E você não pode virar pra ele e falar assim: conversa com seu pai aí, ele vai entender. Então, assim, você não pode fazer nada. De um modo geral, você já não pode fazer nada porque não é você. E se for você, o que você vai poder fazer? Então, tudo bem, né? Reconhecer a existência das pessoas com dificuldade é muito importante para você colocar a sua própria vida em perspectiva, tudo bem. A outra coisa então o que a gente vai fazer? Enquanto pessoas que dão conselhos, enquanto uma comunidade que dá conselhos, o que a gente vai fazer? Porque é possível que o único conselho seja: tenha paciência, tá? Tenha paciência e olhe para o seu futuro de 5 anos, 10 anos e construa um futuro que seja adequado. Porque se a gente começar a olhar
para os extremos das experiências humanas, realmente fica muito difícil de ajudar. Tem pessoas que sofrem muito, e enfim. Mas eu me recordo uma coisa que eu li quando eu era adolescente sobre a Wicca, especificamente, que como a Wicca é um meio que atrai muito adolescente, você falava assim, mas você tem o seu altar e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mas se eu não puder ter o meu altar, aí você faz isso no astral, no plano da imaginação, das suas ideias. E eu demorei muito tempo pra aceitar essa possibilidade. Aceitar que, por exemplo, eu posso fazer o ritual do pentagrama e não vibrar como normalmente eu vibraria se eu estivesse sozinho em casa. E falar com aquela potência de todo o meu pulmão. E ainda assim ser um ritual do pentagrama válido. Assim, não vai ser tão efetivo e vai ter todos os relatos como seriam com todo o poder, toda a potência que eu gostaria de ter, ok. Mas se eu fizer um ritual do pentagrama baixo, não vai ser análogo a nada. Vai ser muito melhor do que nada. Eu estava conversando hoje com alguns alunos sobre isso, exatamente sobre esse problema do espaço, né? Eu também já morei com meus pais, eu também já tive que fazer ritual menor do pentagrama dentro do banheiro, né? Hoje eu tenho minha casa, eu tenho um quarto que eu posso dedicar para isso, ou um espaço maior em que eu posso ficar à vontade, do jeito que eu quiser, fazer lá o que eu quiser, e os vizinhos que se danem não vão bater na minha porta para reclamar comigo. Mas eu, Flávio, entendo que a prática corporal do ritual, ou seja, a prática física do ritual, executar o ritual fisicamente, levantar, andar, falar, etc, etc, é muito importante. É muito importante. É uma coisa, não diria essencial, mas de grande importância para a prática mágica completa. Mas se isso não é possível, fazer tanto quanto seja possível é melhor do que não fazer nada. Exatamente o que o senhor Feliciano falou. Eu acho que isso é importante frisar, realmente, para que as pessoas aqui, né, considerando as pessoas que têm dado feedback pra gente, né, tô aqui ouvindo vocês falando, né, existe aquilo que não tem valor nenhum, aquilo que tem o absolutamente maior valor de todos e todo um espaço intermediário, né? Então, às vezes a pessoa ela se coloca, quando ela tá sozinha, não tem muita referência ou uma ajuda, né? Ela se coloca numa situação intermediária, né? Olha só, a minha vida é uma vida limitada, eu tenho recursos limitados, os recursos limitados que eu tenho não me permitem fazer o ideal. Então não vale nada? Opa, pois é. Eu queria deixar aqui uma experiência, né? Aonde que é mais difícil fazer dharana? Ou fazer mantra? No banheiro enquanto você tá sentado na privada? Ou no metrô cheio? Então, eu dou mais valor ao cara que consegue fazer meia hora de dharana no metrô cheio, ou mantra vibrando baixinho ali no seu cantinho apertado no ônibus, do que o sujeito que faz uma hora sentado na privada, sabe? Então, a minha visão, quando a pessoa vem com esse tipo de dificuldade pra mim, eu falo, gente, olha só, o mago é o cara que adapta a sua vida à sua obra. Então, na verdade, vai chegar num momento em que a sua obra vai moldar a sua vida. Mas se esse momento não chegou pra você, faça, né? Faça por onde. E assim, não importa, é muito mais difícil, é muito mais valoroso nesse caso o sujeito que pega um ônibus 5 horas da manhã, sabe, e já em pé, ferrado, e mentaliza o ritual do pentagrama ali, concentrado e tal, e vê que as pessoas começam a se mexer, a se coçar por perto, não sei o que e tal, e aí ele anota isso, e sabe, tô dando esse exemplo aqui, mas extrapola pra tua vida, você que tá ouvindo a gente aí, que tem essa situação limitada aí, limitante, que o que importa é o valor dessa coisa. Concordo com o que você tá falando, Pedro, só vou fazer um contraponto, assim, um ponto de discordância, e é por isso que a gente tá aqui. É pra ficar discordando uns dos outros, né? Se a gente concordasse, a gente não tava gravando programas de 300 horas. A gente gravava por 15 minutos. É muito importante fazer do jeito que for, é melhor do que não fazer, né? E fazer no templo maravilhoso, isolado e santo é melhor do que fazer no ônibus, é claro. Mas fazer no ônibus é melhor do que não fazer. Então faça no ônibus. A única coisa que eu reflito, lanço a reflexão, é esse atributo de valor, de que fazer no ônibus, por ser mais difícil, é mais valioso do que fazer em casa na privada. É mais difícil, exige mais esforço, exige mais concentração, mas é quase como queimar uma etapa, né? Num procedimento normal, você começaria
na situação mais ideal e seria capaz de executá-la na situação mais adversa possível. Começar na situação mais adversa possível, ela é mais difícil, mas não é necessariamente mais valiosa. Então, talvez, eu acho que o importante do estudante é que ele não, por estar ciente de que está numa situação mais difícil do que a ideal, ele não desanime. Não porque a situação é valiosa, porque ela é valorosa, mas porque ela é mais difícil, ela tem que ser mais destemida. Ela tem que ser, ela requer mais investimento, né? E aí outros debates surgem disso, mas eu queria só fazer esse contraponto do valor versus esforço. Justo. Assim, eu vou fazer uma pontuação aqui que meio que bate de frente aqui com o nosso mano Flávio. O quê? A gente vai ficar assim, contradizendo o outro aqui. E é um ponto muito simples e que eu só fui me dar conta da importância dele depois de uns 8 anos de prática. Tá lá no básico, lá no comecinho, que é a prática de visualização. Entende? Quando você tá lá no comecinho, caraca, que coisa chata isso daqui de visualização e tal, não consigo fazer isso daí. Beleza. Mas quando você toma consciência de que, eu não preciso fazer o ritual fisicamente, fazer o traçado do hexagrama, por exemplo, no menor do hexagrama, porque ele já tá ali. Quando eu faço aquela INRI, né? Já começa o INRI, Yod, Nun, Resh, Yod, e a parada já tá ali. Simplesmente. Você não precisa mais ir em cada quadrante e falar Ararita, entende? Então, assim, porque a tua visualização é a mesma coisa que, por exemplo, quando o cara tá no ônibus, se ele ficar ali, quietinho na dele, fazendo o ritual, né? E ele tiver essa visualização, maluco, pra mim ele tá fazendo tão bem quanto, ali, talvez até melhor, se ele estivesse traçando. Por quê? Porque ele tá praticando essa visualização, que vai ajudar na projeção astral, que vai ajudar em uma série de outros elementos da prática mágica. Entende? Deixa eu fazer uma provocação um pouco cruel aqui. O Flávio, que você pontuou é que o cara que faz uma prática no ônibus, por ser mais difícil, não existe um juízo de valor que ela é melhor do que a pessoa que com 18 anos ganhou um apartamento dos pais e faz um apartamento sozinho, correto? Sim, na verdade eu não tô fazendo juízo de valor, eu tô tirando esse juízo de valor. Sim, que não tem um juízo de valor nisso. Não tem um juízo de valor, Então por que na sua aula você diz que é melhor para as pessoas fazerem o ritual melhor do pentagrama de olho aberto do que de olho fechado? Então, eu tenho uma justificativa, eu ia falar exatamente disso. Passa exatamente pelo que o Vitor acabou de falar. Eu aconselho a fazer o ritual menor do pentagrama de olho aberto, não porque é mais difícil, mas porque ele torna a prática ritual uma prática de duplo exercício. É uma questão metodológica, tá? Não é uma questão de esforço. É uma questão de otimização da prática. Quando você faz o ritual menor do pentagrama de olho aberto, você exercita a visualização ativa daqueles elementos no espaço. Quando você faz de olho fechado, você visualiza aquilo num plano fechado que não tem nada interferindo. Então, eu proponho ao estudante que ele visualize as coisas no espaço. É diferente de você visualizar um pentagrama na sala, com quadro, televisão, gente andando pra cima e pra baixo, de olho aberto, vendo essas coisas acontecendo, e botar um pentagrama no meio do caminho, um arcanjo, etc., de olho fechado, do que de olho fechado. Por mais que de olho fechado também seja difícil, eu entendo, eu acho, tá? Isso é uma questão metodológica minha, que é mais fácil você promover o controle da imagem no espaço do olho fechado do que do olho aberto. Então, eu entendo não como um valor, mas como uma otimização de recurso. Você vai fazer o ritual menor do pentagrama ali olhando pro redor, e com isso você vai estar excitando o seu aparelho de imaginação, e quando você for fazer uma projeção astral, por exemplo, você vai estar com muito mais facilidade de projetar imagens. Por exemplo, tá? É só isso. Fear not at all. Fear neither men nor fates, nor gods nor anything. Money fear not, nor laughter of the folk folly, nor any other power in heaven or upon the earth or under the earth. New is your refuge, as hard it your light, and I am the strength, force, vigor of your arms.
O caminho que a gente está tomando no assunto, ele é interessante, mas ele desvia significativamente da proposta original. Sim, eu já ia retomar isso já. No seguinte, a gente tá aqui discutindo sobre qual que é a prática que é mais interessante. Ou se uma prática é ou não é interessante, né? Quero dizer, isso é um processo de justificação. Quero dizer, a pessoa não tem aonde fazer. Ela vai fazer no ônibus. Nossa, no ônibus é difícil e, portanto, é muito bom. Tá bom, tudo bem. Que seja mais difícil ou mais fácil, não importa. Mas ela tem... É uma situação peculiar. O fato de que a pessoa não tem espaço para trabalhar. Tem outras questões, como a gente trabalhou mais cedo antes de falar de ter ou não ter espaço, né? Que são as questões de convívio social, né? Eu, por exemplo, quando eu era mais novo, eu era muito constrangido. Eu nunca fui censurado. Pode chamar de privilégio à vontade. Eu nunca fui censurado em casa. Não deixa de ser, não deixa de ser. Não, mas é verdade mesmo. Não tem que pedir desculpas, pelo contrário. É verdade mesmo. Eu fui beneficiado com uma situação social extremamente vantajosa. Eu nunca fui censurado em casa por praticar magia. Mesmo assim, eu senti um constrangimento profundo em fazer as pronúncias em voz alta dentro do meu quarto. Eu compartilhava a parede com a minha irmã. O isolamento acústico era muito baixo. Minha irmã estava ouvindo tudo aquilo ali, minha irmã mais nova. Eu senti um constrangimento muito grande. Então, essa experiência do constrangimento, ela é um objeto de discussão interessante, é totalmente transversal, ou quão difícil ou quão fácil, ou quão eficaz ou quão não eficaz é o ritual. As pessoas passam por isso. E existem outros lugares de constrangimento também. A gente hoje vive num mundo muito pacífico, os magos não estão exatamente sendo perseguidos, mas no ano de 2015... Ainda? No ano de 2015, uma mulher foi apedrejada em São Paulo, acusada de ser bruxa sequestradora de criança. Então as pessoas têm medo. Eu queria que a gente fosse para esse lugar. Eu queria pular. A gente falou bastante sobre o espaço da casa, da adolescência, e passar para um âmbito mais maduro da discussão. Saímos do espaço restrito da casa, vamos para o espaço social. Existe esse medo, né? Quando você fala... por exemplo, ninguém no meu trabalho... E olha que eu tenho um bom relacionamento no meu trabalho, tá? Eu tenho um relacionamento bacana com meus colegas de trabalho. Ninguém lá sabe o que eu estudo, que eu gravo um podcast sobre isso. Quando eu publico na minha timeline, eu oculto das pessoas do meu trabalho, né? Porque eu tenho esse receio, esse constrangimento de não ser entendido, de ser objeto de algum tipo de preconceito. Né? O Flávio faz essas paradas esquisitas aí, faz sacrifício de criança, mata bode, etc, etc, etc. Fala aí, seu Feliciano. Eu queria pontuar, já passando para esse ponto que você colocou, já da maturidade. Eu não mato bode, tá, gente? Que tem algumas questões complicadas. Ainda. A gente falou há pouco no... Por esporte. A gente falou há pouco num podcast que a gente gravou com o Mundo Freak sobre essa questão de qual o objetivo da ordem fechada, da loja. E o espaço em que você só permite que aquele núcleo de pessoas iniciadas participe. Porque você quer fazer um trabalho específico. Ok, mas... E no caso, por exemplo, da Umbanda, que você tem gente que taca fogo em terreiro, que invade terreiro. Aqui no Rio de Janeiro, hoje em dia, 2015, 2016, que invade terreiro pra quebrar coisa, pra tacar fogo, que xinga mãe de santo na rua e etc. Você também não pode falar assim, a gente já está numa realidade hoje que não precisa mais de loja iniciática, que agora é só divulgar esse conhecimento e tá todo mundo de boa, porque não é a nossa realidade. E, para além disso, eu tive um sentimento muito, muito, muito forte na primeira vez que eu fui no terreiro que minha companheira trabalha, que é das músicas e do todo o ritual. Eu falo assim, isso tudo é uma cultura de resistência, porque se fosse há 40 anos atrás, a polícia podia entrar aqui e bater em todo mundo e prender todo mundo num terreiro. E ok, isso aí seria aceitável. Então, assim, tem essa nova rodalha do mago, que é quando ele passa eu saí do ambiente da minha casa, da minha mãe, que poderia me expulsar ou não, mas mesmo que não me expulsasse, talvez ficasse chato, e todas as dificuldades disso para outras questões, que é do ambiente de trabalho e do ambiente social. Nós temos um colega que frequentemente ele levanta isso porque é algo que aparentemente foi muito sofrido para ele. Ele começou a sair com uma garota que ele conhecia pelo Tinder, e aí quando ele falou que ele era telemita, a pessoa foi embora.
não, isso aí não é bom, não é do bem, isso aí é putaria, isso aí é orgia, isso aí é do mal, tô fora. E assim, esse é um relato que se eu ouvisse, e ele, ontem a gente conversou sobre isso, e ele me perguntou, eu falei assim, cara, isso aí não acontece comigo, porque eu sempre me relaciono com pessoas que são no meio muito underground, então quando surge a questão da Telemann, já passou por poliamor, já passou por anarquia, já passou por caralho a 4, então isso aí é irrelevante. Mas É o de menos, É fichinha, né? é fichinha. Já fiz suruba, corredor já fiz polonês, suruba pô. drogado de ácido com Fiz bodes. suruba com polvo. Com polvos. Você tá só fazendo pentagrama em hebraico? Mas pro caso dele, por exemplo, ele tem uma mágoa muito grande de ter tido essa discussão e de ter perdido essa possibilidade de se relacionar com essa pessoa simplesmente porque a pessoa viu que ele gostava de Telemann. Então, assim, eu acho que é um outro ordalho que se você se enfrenta. E aí eu queria trazer pra mesa como enfrentar ele. Já que somos a maioria homens aqui, héteros, né? Vou colocar o exemplo. Quando você conhece uma mulher, você tem que ser bem claro se esse tipo de prática faz parte da nossa vida, se ela é uma parte totalmente fundamental da nossa vida iniciática, eu acho que você tem que chegar pra ela e falar, olha só, eu faço isso, tá? Pode deixar, eu vou explicar pra ela. Se você quer aceitar, beleza, você aceita. Se você não quiser aceitar, você não aceita. Então, hoje em dia, por exemplo, a maioria das mulheres que eu me relaciono, elas têm uma cabeça mais aberta pra isso, ou elas sabem um pouco mais disso, porque com uma mulher que eu conheço que não entende isso daí, não rola diálogo, entende? Ela não vai entender, eu posso explicar, e ela, pô, caraca, não tô entendendo. E assim, maluco, eu sei explicar direito. Mas entende? isso requer uma autoestima e uma coragem que não é o padrão da sociedade. Mas aí, se não é o padrão da sociedade, não é um problema meu. Porque assim, eu acho que é muito fácil a pergunta do falar assim, foda-se, se a pessoa não te aceita assim, ela não merece você, e você é você. É muito fácil falar isso. Agora, em ambientes assim, eu uso, assim, talvez não tenha ficado claro nesses 14 programas passados, mas assim, eu uso o pseudônimo do Sr. Feliciano porque, na minha profissão, se eu for vinculado a coisas esquisitas da magia, eu posso perder um emprego por causa disso. Eu posso não ser chamado para um processo seletivo por causa disso. Então, é ainda uma dificuldade que é enfrentada. E como enfrentar essa dificuldade? Você deve falar, foda-se, é isso aí você vai ficar sem emprego. E aí, tem que enfrentar. O mundo continua existindo, né? Sim. O mundo continua existindo. Eu vejo duas abordagens possíveis aí, né? A abordagem pro interior e a abordagem pro exterior. Então, como é que eu entendo essa abordagem introspectiva? É o maçom, é o cara que escolhe um grupo, um local específico, um dia da semana, né? E tem casos até mais específicos. Por exemplo, em Portugal, você não diz pra sua família que você é maçom. Sua família não sabe. Por que não sabe? Porque a ditadura Salazar perseguia a maçonaria. Aí como é que interpretaram isso? Fizeram um rito lá, o rito Adoniramita, da Ilha da Madeira, o rito chegou aqui e nesse rito você escolhe um nome histórico. Obrigatoriamente de alguém que já morreu. E aí toda ata, documento e tal vai com o nome no meu caso, o maestro Heitor Villa-Lobos. E aí? Aí agora, no Brasil, por ordem de legislação e tal, a irmã maestra Heitor Villa-Lobos, entre parênteses do lado, Pedro Pietrolongo. Mas o que acontece? E aí eu dou o meu relato, né, de como eu encaro isso. Né? O meu mercado é um mercado naturalmente de inovação, né? Mercado de tecnologia. Embora as pessoas de tecnologia não necessariamente sejam pessoas inovadoras, né? Podem ser pessoas extremamente conservadoras. Mas eu optei por ser o mais transparente possível. Eu pago o ônus disso. Porque as pessoas me olham e me julgam. Aquele maluco, tal, não sei o que. Ok. Mas você já ouviu o Foco de... Nisso, nosso trabalho aqui no Foco de Pestilência é maravilhoso, gente. Eu já indiquei pra várias pessoas do trabalho. Você quer ver qual é? Olha, ouve ali, minha voz gravada. Ouve aqueles caras que estão ali conversando comigo. Porque essa é o tipo de conversa que eu tenho no bar com eles quando eu tô bebendo. E a gente sempre quis gravar e sempre quis mostrar que não é nada diferente do que os médicos fazem, do que os advogados fazem, do que... entendeu? As pessoas mais distintas fazem, com as coisas os assuntos em comum.
sabe? É uma característica, parte tão forte da minha vida que no âmbito do relacionamento, por exemplo, no meu primeiro casamento, a minha primeira companheira, ela tinha um histórico de Umbanda também e tal, mas, cara, esses negócios de Telemann, Aleister Crowley, nossa, sabe? E era esquisito. E eu falava pra ela, olha só, isso é parte de mim. Isso é parte do que eu escolhi pra ser meu, pra ser do meu caminho. Se você comprar o pacote, infelizmente, essa parte vem junto. Ou felizmente. Então foi assim comigo. Eu sei que tem. E aí, óbvio, eu não tô. Eu respeito totalmente as pessoas que têm uma opção contrária a mim, tá? Uma opção, né, interna e que excluem pessoas do Facebook na hora de postar coisas e tal. Mas é o jeito que eu encontrei. Cada um encontra o seu jeito, né? Fear not at all. Fear neither men nor fates, nor gods nor anything. Money fear not, nor laughter of the folk folly, nor any other power in heaven or upon the earth or under the earth. New is your refuge, as hard it your light, and I am the strength, force, vigor of your arms. Nessa perspectiva de um universo em que existem pessoas que vão ser preconceituosas em relação à sua atividade, isso não é exclusividade, na verdade, isso é infelizmente muito mais comum no universo do que seria ideal que fosse, né? Pessoas que têm preconceito com o que as outras pessoas estão fazendo na sua particularidade, mas enfim, outros debates. Você só tem duas posturas para fazer isso. Ou, né, só duas posturas são possíveis diante desse conflito que a sociedade impõe para diversas pessoas, nós inclusive. Ou você abre e torna isso social e bota isso no mundo e arca com as consequências disso, e é preciso ter a noção que infelizmente há consequências a se arcar com isso. Ou você se preserva, que é uma postura de preservação da sua identidade, que vai ter, da parte das pessoas que procuram ter um tipo de posicionamento político em relação a isso, vai ser criticado. Quer dizer, então eu tô me colocando como uma pessoa criticável aqui, eu que escondo do meu trabalho o que eu faço, né? Se nós tivéssemos um ativismo mágico, né, um movimento ativista dos magos, eu seria alvo de chacota, porque eu não tô batalhando pelo reconhecimento, pela visibilidade mágica, né? Vamos fazer mago de armário, né? Eu seria um mago de armário. Eu seria um mago que vai só para os meus espaços exclusivos de mago ser mago, e não ia ser mago na sociedade. Olha que merda. E eu tô aqui roxeando um podcast sobre essa porra. Tudo bem que eu não escondo o meu nome lá, boto ele lá. Porque eu não assumo pra todo mundo, mas eu fico esperando a treta chegar no meu colo. Funcionário público, né? Então, olha só, eu gostaria de deixar registrado aqui pra posteridade que está cunhado a expressão mago-ativismo. Eu acho que a galera do caos tem isso daí, né? Mas enfim. Tem ativismo. Como é que é? O Pedro que sabe como é que é o ativismo? Cyber-ativismo. Não, existe o movimento que é o bruxativismo. Bruxativismo. Mas é outra coisa, né? Outra coisa. Vamos chamar o João. A gente vai fazer um programa sobre isso. Eu só quero pontuar um disclaimer, porque eu fiquei meio me sentindo culpado. Eu só queria deixar muito claro aqui o seguinte: ser mago é muito diferente de sofrer certas opressões que você nasce com ela. Eu acho que, como o irmão Pedro falou aqui, nossa, parece até coisa de igreja. Não, coisa de maçom. Me chame de amado, por favor, que eu sou piramita, porra. Amado irmão. Nossa senhora. Irmão Pedro, caraca. Acho que, como o Pedro falou aqui, ele arca com essa responsabilidade, né? E eu acho que o PU ele pode me ajudar em âmbito histórico. Que assim, com o advento das mídias sociais, da internet, o que a gente faz? Beleza, nós sempre procuramos nos reunir em comunidade, né? E aí, quando nós estamos tem as mídias sociais, o que a gente faz? A gente vai, compra livro, posta, tira foto, posta no Instagram, posta no Facebook, não importa. Posta ali, mostra pra galera. Você abre, né, pra galera. Uma galera vai falar, pô, mas que é isso daí? Pô, coisa do demônio e tal. Não vai nem procurar saber o que é. Mas vai logo taxar. É do demônio. Não entende? É do demônio. Então, assim, eu não sei se essa ânsia de querer mostrar o que você faz é algo atual ou não. Mas também tem uma outra questão que é a seguinte: conforme vai passando mais o tempo assim na minha vida iniciática, eu percebo que a minha vida iniciática é uma coisa totalmente pessoal.
Se eu posto a foto de algum livro é porque eu acho bacana, tal, beleza. Mas cada vez menos eu posto alguma coisa referente a isso. Entende? Por quê? Porque aquilo ali é um universo meu. É um universo que eu tô entendendo aquilo, que eu entendo a linguagem daquilo, o simbolismo daquilo, né? Então, assim, tudo aquilo ali é um universo meu que eu sei como manipular aquela linguagem. Coisa que outra pessoa vai achar que é do demônio e tal, e vai ter aversão, e vai ser demitido do trabalho, né? Vai ser motivo de chacota. Então, assim, realmente, ou o cara, ele abre isso daí e rola aquela coisa de quero fazer parte de uma comunidade, mas talvez fazer parte dessa comunidade, beleza, faz parte, é essencial. Mas só que o âmago da questão é você e você, né? Então, assim, se você quiser tiver focado ali na tua vida iniciática, cada vez menos você vai ver que não existe a necessidade de você demonstrar aquilo ali pra fora. A gente vive uma sociedade muito espetacular, né? Exatamente, sociedade do espetáculo. Né? Quando, né, esse termo foi cunhado, acho que não se esperava que a sociedade do espetáculo se tornasse tão espetacular. Sim. Né? Acho que não estava na expectativa de que fosse isso, né? E todos nós viramos espetáculos, né? Nós somos espetáculos ambulantes, né? Colocamos nossa vida no Facebook, compartilhamos nossas piadas, compartilhamos nossos quereres, nossos bichinhos de estimação, nossas viagens, nossas frustrações, né? A gente faz da nossa vida cupcake, né? Pizza. O nome é bulinho. Bulinho, né? Bulinho não, bullying pequenininho. Bulinho. Então a gente transforma a vida num espetáculo, né? E faz parte dessa espetacularização da vida, expô-la. Isso faz parte, tá? Mas às vezes é complicado no sentido de que, mesmo que você não faça parte deste espetáculo midiático, né, social media aí do que a gente tem atualmente, tem gente que não faz parte, né? Eu conheço pessoas que não usam Facebook, que não têm redes sociais e tudo mais e tal. Mesmo assim, saindo desse circo maravilhoso que a gente está armando em cima da nossa própria cabeça hoje, atualmente, a pessoa que faz parte do universo mágico, ela ainda assim, ela tá sujeita aos preconceitos simplesmente pela pessoa saber na Rádio Corredor do Trabalho que ela faz magia, de que ele é um esquisito, de que ele é satanista. E o preconceito que vai surgir daí não é só ele ser um esquisito, é ele ser o cara que de repente é mau caráter. É o cara que faz magia negra. É o cara que, como ele faz coisa do capiroto, do capeta, ele não é uma pessoa eticamente confiável, valiosa, é uma pessoa descartável, uma pessoa dispensável. Fear not at all. Fear neither men nor fates, nor gods nor anything. Money fear not, nor laughter of the folk folly, nor any other power in heaven or upon the earth or under the earth. New is your refuge, as hard it your light. And I am the strength, force, vigor of your arms. Por que que a pessoa que faz magia é discriminada no trabalho? Por que que existe esse preconceito? Entre outras muitas questões. Porque se enxerga nele uma pessoa que trapaceia. Uma pessoa que faz coisas que não são do mundano para conseguir os seus objetivos, ter vitória nos seus objetivos. Por que você não gosta do cara que faz macumba? Porque o cara que faz macumba pode tudo. Pode roubar seu emprego, pode roubar sua mulher, pode roubar sua casa, pode te fuder, pode fazer seu parente morrer. O medo do macumbeiro é esse. Porque o macumbeiro pode tudo porque ele mexe com a magia. Então, a grande provocação que eu quero trazer é a seguinte. Se a sociedade enxerga o mago como aquele que pode tudo, aquele que trapaceia e aquele que tem o poder e a extensão do poder de efetivar mudanças quando ele quer, existe um abismo entre o que a sociedade espera do mago e o que a gente enxerga como a capacidade do mago. Porque a gente... E isso eu trouxe em vários programas e trago em várias conversas de bar, etc. Que pra mim foi muito rica, que foi o meu contato mesmo inicial com pessoas da magia eram pessoas fodidas.
fulano tem dinheiro, mas fulano é um merda em relacionamento. Ou fulano é merda em relacionamento, mas fulano tem dinheiro. Ou etc, assim. Nunca é uma pessoa que é o iluminado, o mestre, que tá tudo perfeito. A gente tem essa perspectiva porque a gente tá no oposto. A gente enxerga o mago. Enquanto quem tá de fora... Não, quem tá de fora enxerga um mago como o mago do tarô. Engraçado, né? Que a sociedade na história do Sr. Feliciano é muito similar à proverbial esposa, né? Porra, queria eu que tanta mulher me desse mole quanto minha esposa acha. Exatamente. O problema, Sr. Feliciano, é que a sociedade é alimentada por Hollywood. E pela literatura e enfim, por tudo. Que é a produtora dos mais pestilentos tipos de preconceito ao longo da história, né? Então, não só isso, né? Tem méritos também, mas assim, pontualmente falando disso, né? Qual mérito de Hollywood? Eu já falei disso. Eu tenho muito mais problema do que mérito, obviamente, mas eu acho que a cultura de massa, ela tem trazido debates de reflexão sobre a sociedade nos últimos pelo menos 10 anos, de forma que ela até então não havia feito. Mas isso é outro debate. Então a cultura de massa, a cultura em geral, ela cria essa imagem do mago, essa imagem do macumbeiro. Na verdade, se ela cria ou se ela reproduz, não interessa muito. Ela fortifica essa imagem da pessoa não confiável. Ou pelo menos, se não confiável, da pessoa que é maluca. Né? Porque você pode ter a postura simplesmente assim. Porque todo mundo não, né? Em geral existe a postura assim: eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, né? O cara não faz porra nenhuma, mas quando sabe que alguém é da macumba ou faz magia, alguma coisa assim, fica meio ressabiado. Pede licença, né? Pede licença. Mas também tem aquele cara que tá cagando pra isso, acha que isso é uma grande bobagem, que você no fundo é maluco. maluco, dá com a cabeça na parede, rasga dinheiro. E isso também é prejudicial, né? Você não é uma pessoa não confiável por ser um enganador, mas por ser um crente das coisas que não existem. Mas por que o cara que acredita na virgindade de Maria não é maluco? E o cara... Não tô questionando isso. Peraí. Não é a mesma coisa. Esse cara pode acreditar a mesma coisa das duas pessoas. A resposta curta é não sabemos. Não sabemos. Olha só. Assim, eu acho que é o seguinte: com o advento da internet, novamente, eu acho que só fica na ignorância o maluco que quer. Com o advento da internet, se o cara ele quer ficar ignorante naquela questão, eu quero saber quem foi o Aleister Crowley. Beleza, eu vou na internet. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou na internet, vou procurar. Pô, tem essa galera aqui que fala que ele é satanista, tem essa galera aqui que fala que ele não é satanista, tem uns rituais estranhos assim. Eu vou procurar saber o que é aquilo. Entende? Eu não vou pegar aqui, parafraseando acho que o Lavey, eu não vou pedir conselhos sexuais a uma freira, né? Porque, assim, teoricamente ela é virgem, ela nunca transou, então, caraca. Então, assim, se o cara quer continuar na ignorância, achando que, a gente é maluco, tal, não sei o quê, maluco, escravos servirão. E não vamos nos desapiedar dos caídos. Caralho, olha aí a treta. Olha o liberalismo se manifestando na mesa. Eu não acho que você está incorreto. O problema do liberalismo. O problema é você dizer que é fodão e aí todo mundo diz, é mesmo? Então tá, então fica aí, vai todo mundo embora. Que é o meu chamado ao retorno ao assunto. Porque certamente você tem esse direito. E essa prerrogativa, enquanto te limita. Moralmente falando, o Telemita tem essa prerrogativa. Pessoas de outra cultura, moralmente falando, não tem essa prerrogativa. O Telemita tem a prerrogativa de dizer, foda-se esta merda. Mas voltando ao assunto, o que uma pessoa faz quando ela diz foda-se esta merda e as pessoas dizem é mesmo? Então fica aí que a gente vai embora. A sociedade devora ela. Exatamente. O que eu ia levantar é essa proposição do se o cara quer, ele pesquisa. Então o cara tá... Se alguém fala assim, AIDS é doença de gay... Como o Osho fala que... os gays são tantrismo negro. Um abraço ao Andrei. Infelizmente não fomos capazes, mas vamos chegar lá. Melhor falar do Samael. Fala do Samael que os gays... O Samael o Osho fala que os gays... E um aviso pra quem posta no Facebook frase do Osho. O Osho diz que gays são focos de doença. E aí você fala pra uma pessoa que reproduz e fala assim, cara, é só o cara pesquisar na internet que ele vai ver que isso é mentira. Isso não vai acontecer. Quem reproduz esse tipo de coisa não vai na internet pesquisar pra saber se é verdade. Porque se você pesquisar na internet, a Terra é plana, né? É verdade. Pior que né?
Se tá na internet é verdade, né? Então, assim, o problema da pesquisa, tá na internet, então, quer dizer, com a internet qualquer um tem acesso à verdade. Maluco, a internet, dane-se que a internet tem a verdade. A internet tem bilhões de verdades. Tem a verdade que você quiser. Entendeu? Tem a verdade de que mago é filha da puta. Tem a verdade de que homossexuais são focos de doença. Tem a verdade de que a Terra é plana. Tem a verdade, tem bilhões de verdades na internet. É a verdade que você quiser você encontrar na internet. Então dizer simplesmente que assim, a internet tá aí e qualquer um pode se informar, é parcial. Não, mas beleza. Mas, por exemplo, como você chegou até aqui? Você foi, provavelmente, você ou conheceu algum amigo, ou você foi na internet, como eu, por exemplo, que eu falei, pô, que porra é essa de Calém? Aí eu fui lá... Aí eu conheci o Pedro, Maluco, aí... Eu canso de dizer, já disse isso então, no assim, programa, já disse isso várias vezes. Meu primeiro Flávio. contato com o Telemann foi absolutamente dramático. Sim. Flávio, Privilégio. ridículo. Oi. e se você tivesse lá na tua época de procura na internet Ah. e você fosse parar na página do Ailton do Amaral? Ai, ai, ai. Tanana. Qual o critério que você E tem aí? pra julgar que aquilo ali era bullshit ou não? Você já... Cara, E Você se se você fosse lá apega... no motel? E se você fosse lá no motel fazer a iniciação? Não, olha só, eu poderia conversar com o maluco. Mas, por exemplo, foi um lance que eu falei pra você no último podcast que você acabou não falando, que foi que a coisa do... Mágoa. Isso se chama mágoa. Não, cara. Fica no coração, causa câncer. Que foi Bota a pra coisa fora. que foi a coisa da legitimidade que eu dei pro cara que eu conhecia. Por exemplo, o meu instrutor, hoje na ele é um maluco que eu conheci porque ele era do meu capítulo Demolei. Então eu sabia que o cara do meu capítulo Demolei, assim, as chances dele me sacanear eram mínimas. Se ele me sacaneasse, a gente ia cair na porrada, beleza. Poderia me sacanear, claro que poderia. Mas assim, a confiabilidade que eu depositei nele, provavelmente eu não depositaria se eu conhecesse você Flávio, você Peu, entende? Em algum outro contexto. Mas isso aí fica Entende? muito abstrato, né? A realidade do mundo é que você tá sozinho no mar de gente. E se você curte magia, você provavelmente tá literalmente sozinho no mar de gente. Tá? Você demora até encontrar a galera. Tá? Até você encontrar a galera, você Sim. tá sozinho com um livro, ou com um podcast, por exemplo, ou com a ufologia esotérica. Ou com qualquer coisa que caia na sua mão em primeiro lugar. A gente geralmente se apega à primeira coisa que cai na nossa mão. A gente se afeiçoa aquilo, porque foi o primeiro vestígio da parada que eu tava procurando e encontrei. Entendeu? E se você dá o azar, desculpe aí nossos amigos samaelianos, mas se você dá o azar de ser a primeira coisa a cair na sua mão, você ignora a samaeliana, você vai ser ignóstico samaeliano, maluco. Tu não vai gozar. Tu não vai gozar. Temos exemplos aí de pessoas que, institutores da ignorância samaeliana, que estão conosco hoje e falaram, cara, foi a pior época da minha vida. Claro, Um beijo aqui perto. Então, estamos aqui falando de preconceito, somos extremamente preconceituosos com a ignorância samaeliana. É um tapa na nossa cara. Flávio, Mas o fato é que até a pessoa, enfim, qualquer que seja a treta que ela se enfie, ela vai demorar pra sair até encontrar algum lugar ou não vai sair. Então, a internet enquanto portadora de verdade, ela não funciona porque o problema é o seguinte, a gente tá discutindo preconceito, tá? Então, a existência da internet, ou de livros, ou de pessoas que saibam, não é garantia de resolver o preconceito. Né? Não é garantia de resolver o véu de obscuridade que cobre o assunto X, que no caso que a gente tá falando aqui é magia, ou qualquer outro assunto. Né? O que resolve isso, na minha opinião, aí eu vou botar agora a minha opinião, porque a gente tá só falando merda, né? Merda no sentido assim, só problema. A gente faz outro funk aí. A gente tá falando só problema. Estuda, faz, trabalha. Lê. A minha proposta de solução para o problema do preconceito contra o esotérico, seja ele qual for, de qualquer linhagem que for, telemita, mago, mago hermetista, bruxo, druida, qualquer esotérico, ufologia esotérica, qualquer merda. Vocês que estão sentindo que estão num espaço de exclusão, tá, do resto da sociedade, porque são excluídos por acreditarem, por curtirem determinado assunto, reúnam-se. A solução não tá a esperar que os outros te aceitem. Isso é o ideal do mundo, né? Quer dizer, o ideal do mundo é que a humanidade aceite
o diferente. Isso é o que se espera da humanidade. Mas enquanto a humanidade não faz isso, enquanto a humanidade demora para fazer isso, organize-se. Junte-se com seus amigos para fazer o seu clubinho do que quer que seja e se defenda. Fear not at all. Fear neither men nor fates, nor gods nor anything. Money fear not, nor laughter of the folk folly, nor any other power in heaven or upon the earth or under the earth. New is your refuge, as hard it your light, and I am the strength, force, vigor of your arms. Beleza. Acho que isso faz um fechamento bacana, assim, da ideia. O conceito, né, formado das pessoas sobre o que a gente existe, né, que a gente chama, né, desse preconceito contra a nossa prática, né, que tem raiz no medo, tem raiz na desinformação e tudo mais, ela é existente como ela é existente em diversas outros aspectos da sociedade em graus, infelizmente, de prejuízo muito maior para outras pessoas. Mas na nossa realidade aqui a gente tem, sim, essa situação, mas estamos a uma fórmula, né? Temos uma proposta de fórmula de solução aí que a gente está conversando, né? Então, para a gente fechar aqui o programa, vou pedir para cada um dar mais um papinho sobre essa questão aí do preconceito e da aceitação. Essas chaves, a gente cruzou algumas palavras-chave aqui, né? Da aceitação, da comunidade, do convívio, do esclarecimento, né? Então vou pedir para cada um falar um pouquinho aí. Pedro, diz aí. Bem, como o Flávio propôs essa coisa de reúnam-se, né? Procurem seus iguais. E aí sim a internet é valiosa. A internet é valiosa. Mas o que eu falo antes? Assumam-se. Sim. Isso vai, assim, porque foi o meu jeito que eu encontrei. Porque quando alguém acha esquisito e quando alguém, né? E aí eu tô falando isso do alto da minha pirâmide, e acreditem, senhores, não é pequena, de todos os meus preconceitos, todas as minhas paradas esquisitas, sabe? Então, assim, assumam-se, porque quando o cara vem falar pra mim de magia, eu posso ser um referencial pra ele, e posso ser um referencial que eu considero seguro, sabe? E posso indicar coisas que eu acho que vão ajudar, sabe? Pelo menos não que eles, pelo menos que é pra ele quebrar essa ideia preconceituosa que ele tem. E ele vai me chamar de maluco uma vez, vai me chamar de maluco 2 vezes, mas vai ouvir o Foco de Pestilência e vai falar: pô, cara, que programa legal isso. Já aconteceu umas 3 ou 4 pessoas do trabalho. E já joguei pra 3 ou 4 pessoas do meu setor tarô que pessoas estavam com problemas. Falei: cara, você joga tarô, né? Não, eu não só jogo, eu ensino. Então por isso que eu não posso fazer hora extra no sábado à tarde, porque de 2 às 4 eu tenho um compromisso. Então, se você quiser que eu faça hora extra, me avisa com antecedência, que eu aviso a turma e arrumo um substituto. Então, as pessoas veem que isso faz parte da minha vida no nível visceral. Eu propus isso e, independente de seja qual for o seu contexto, tá? Saiba que existem outras pessoas que estão contigo nessa vibe aí. Você não tá sozinho, você pode estar só longe. Lá na Bahia. Em Jequié. Jequié. Felicidade para os jequiéenses. Claro que o Levi ia botar o Jequié. Salve Jequié. Jequié. Nós temos que um dia ir a Jequié, mesmo que não tenha ninguém lá. Não, tem. Ouvindo a gente. Tem, João tá lá. A gente tem que ir um dia a Jequié, porque... Gente, um flash mob em Jequié, enfim. Vamos lá. Então é isso. Não, é isso mesmo, era isso. Era só pra deixar a coisa bem leve. Peu? Assim, eu tô super alinhado com a fala do Pietro, né? Porque é muito interessante pra pessoa que entra numa relação, ela não entrar pela metade, né? Não entra pela metade. Então entra mesmo, de você pra si mesmo. Mas eu quero fazer então o meu contraponto, na verdade não um contraponto, mas uma recomendação diferente, que é o seguinte: não se onera em ser o herói da comunidade mágica. Isso é desnecessário. Uma coisa é quando então meu irmão diz: cara, vai lá e seja mesmo. Tudo bem, seja mesmo. Mas não necessariamente você se onere com a responsabilidade de ser um herói da comunidade mágica. Dependendo de qual é o seu contexto, se você se posicionar como herói da comunidade mágica, você vai ser destruído. E a fantasia de poder, ela pode ser então revelada para você como uma fantasia de maneira irreversível. É desnecessário sacrificar uma vida
para isso, né? Existem muitos valores possíveis para uma pessoa que desenvolve a magia. É possível que o seu valor enquanto mago não seja o de catequizador de magos. Talvez ele vai ser o valor de um desenvolvedor de técnica, talvez ele vai ser o valor de um apoiador de outra pessoa. Não precisa você destruir a sua vida para isso, sabe? Tem muitas pessoas que se veem no 8 ou 80. Ou eu me escondo em absoluto, ou então eu vou lá e que se foda. Não precisa decidir dessa maneira. É possível você ser um pouquinho mais ou menos. Pode ser, é permitido ser um pouquinho mais ou menos. Vitor? Eu vou citar uma frase aqui que ganhou um significado especial para mim depois de uma certa etapa, que tá no livro da lei, que é sucesso à tua prova. Então, assim, acho que todos nós, durante a nossa caminhada iniciática, a gente sofre com as chamadas ordalhas, né? Seja em família, seja no trabalho, enfim, diversas coisas. E assim, como o Peu falou, se você vai entrar, entra por completo, né? Entra com total consciência do que você está fazendo. Se você ficar naquela meia boca, não vai rolar, porque é um caminho espinhoso, é um caminho denso, é um caminho difícil, que, demanda muita energia do seu trabalho e que, como diz o nosso fráter superior lá, o Áureos, que a partir de determinado ponto da sua vida iniciática, você percebe que 90%, 95% das coisas que fazem parte da sua vida são ilusão, que elas não assim, beleza, elas estão ali, tal, mas só que não faz sentido você, caraca, se matar por aquilo, você se desgastar, gastar uma energia enorme com aquele problema, entende? Então, assim, se vai fazer isso daí, cara, vai com a certeza do que tá fazendo. Porque não é fácil pra ninguém. Porque encarar os seus demônios, a iluminação espiritual não é bonita. Você tem que, como eu sempre falo, você tem que tomar um chá com o capeta e falar, capeta, vem cá. E, maluco, tem que decidir o que tá de errado na tua vida, você tem que ver os teus preconceitos, falar, olha só, na moral, eu sou preconceituoso com isso, e eu vou tentar melhorar, eu não vou tentar melhorar, tal, pã. E assim, e aí vai fazendo a coisa do mago, né? Vai dominando aquilo ali. Você vai tomando, crescendo, você vai... E, cara, é doloroso quando você percebe que você, às vezes, é uma pessoa ruim, é algo doloroso, né? Não é algo legal, entende? E aí o que você faz? Você se mata, você sai matando os outros, vira um genocida, ou você vai enfrentar isso daí da melhor forma possível? Então, é isso, cara. Vai lá, conversa com o capeta, que vai ser show de bola e evolui. E sucesso é tua prova, né? Sucesso é tua prova. Senhor Feliciano. A única saída é o processo revolucionário. E em uma questão, os telemitas e os anarquistas concordam que o processo revolucionário tem que começar de dentro. Muito bom. Minhas considerações finais estão aí junto com o que todo mundo falou, né? Quer dizer, essa questão da vivência de sociedade e de se assumir, né? Mesmo que você, como eu, opto por não expor no trabalho a minha vivência mágica, mas eu também não faço dela um mistério. Quando alguém descobre, eu falo. Ele vem me perguntar, Flávio, mas você faz isso aí? Eu falo, eu faço. Você quer saber Minha como é que prática religiosa. Você quer saber como é que é? Eu te conto. Né? Mas não tem... como a gente fala em quase todos os programas, é o bom senso, né? O caminho do meio, né? Não precisa... Não é que não precisa, não é necessário fazer alarde, mas também é necessário fazer um mistério, porque o mistério é inimigo da verdade, né? Então, obrigado a todos os participantes. Obrigado pela participação do Vitor aqui na nossa gravação de hoje. Valeu. Um abraço a todos e 93.
Quer dizer, com a internet qualquer um tem acesso à verdade. Maluco, a internet... Estourou o transformador, já era, galera. Alô? Não tá não, A gente não tá sem... Caralho, Mentira, caralho, não fala isso. galera. Tu não fala isso! Estourou o transformador, sério. Aí, Barulho. cara, Eu não sei se tem. Não, assim, é porque tá irado, se estiver galera. gravando, Puta pelo que amor de Deus, pariu, meu registrem irmão. isso. Voltou. Aí, voltou! Alô, aê. Nós estávamos gravando e acabou de estourar um transformador do bairro, tudo ficou escuro. Porque foi muito irado. E a gente faz questão de falar, né? A gente tá ficando acostumado a ficar falar em público, né, cara? Eu digo de propósito para ser gravado, umas coisas assim. Caralho! Voltando. Eu não sei mais o que eu tava falando, mas eu tava falando alguma coisa do tipo assim. O problema... Tomara que tenha gravado esse barulho. O Flávio, ele sofreu um corte da Light. Foi o primeiro